98553 cidades, um mar de montanhas e vales, do norte ao sul, leste a oeste, um abraço que nos veste. Minas é o pão de queijo na mesa, Minas é prosa pura beleza, é a fé bordada em cada altar, um jeito manso de morar. Oh, Minas Gerais! Minas Gerais! Olá, eu sou o Gustavo Vitor e estou sempre por aí te contando nossas histórias. Se você ama conhecer a cidade de Minas e quer descobrir um lugar marcado pela tradição cafeeira, pela história do sul de Minas e por uma forte ligação com o campo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque hoje o destino é Carmo da Cachoeira, na região sul de Minas. Localizado na região geográfica intermediária de Varginha, Carmo da Cachoeira está a aproximadamente 226 km de Belo Horizonte e a cerca de 25 km de Varginha, principal referência urbana da região. O município ocupa uma posição estratégica no sul de Minas e faz divisa com cidades importantes como Lavras, Três Corações, Três Pontas, Nepomuceno, Luminárias, Ingaí e São Bento Abade. Com uma área territorial de 500,7 km² e uma população de aproximadamente 11,7 mil habitantes em 2026, Carmo da Cachoeira mantém características típicas dos municípios sul-mineiros, que possuem forte ligação com a agricultura. Sua economia está diretamente associada ao campo e especialmente à produção de café. A cidade está situada a uma altitude média de 940 metros e essa condição geográfica influencia diretamente o clima local e contribui para características favoráveis ao desenvolvimento de atividades agrícolas. O relevo municipal é predominantemente ondulado, ocupando cerca de 70% do território, enquanto as áreas montanhosas representam aproximadamente 20% e as áreas planas cerca de 10%. O clima apresenta temperatura média anual de 19,4 graus Celsius. Além disso, o município registra índice pluviométrico médio de aproximadamente 1.529,7 milímetros por ano. Essas condições ajudam a explicar a vocação agrícola da região, especialmente para culturas que dependem de boas condições climáticas. Todo o território de Carmo da Cachoeira está inserido no bioma da Mata Atlântica. Essa característica coloca o município dentro de um dos mais importantes biomas brasileiros, conhecido pela sua biodiversidade e pela relevância ambiental para o país. A paisagem local reflete essa inserção no contexto natural do sul de Minas. Atualmente, Carmo da Cachoeira é reconhecida pela produção de café de alta qualidade. O agronegócio ocupa posição de destaque na economia municipal e continua sendo uma das principais atividades responsáveis pela geração de renda e empregos para a população local. A cultura cafeeira faz parte do cotidiano e da identidade econômica da cidade. A história do município começou muito antes de sua emancipação política. A região onde hoje se encontra a cidade era conhecida como Sítio da Cachoeira e pertencia em parte à família Hatz. Foi nesse território que surgiram os primeiros núcleos de ocupação que deram origem ao futuro município. Além disso, do Sítio da Cachoeira, 3 propriedades rurais se destacavam na paisagem local: as fazendas Boa Vista, Retiro e Rancho. Essas áreas foram fundamentais para o desenvolvimento inicial da região e serviam como referência para a formação do povoado que surgiria posteriormente. Os registros históricos apontam que os Hatz foram considerados entre os primeiros moradores permanentes da localidade. A partir de suas propriedades e das atividades desenvolvidas na região, o povoamento começou a se consolidar, criando as bases para o crescimento futuro da comunidade. Em meados do século XIX, a Fazenda Boa Vista já possuía grande importância regional. Documentos da época indicam que até mesmo eleições eram realizadas naquele local. Em 1842, a área passou à condição de distrito da Boa Vista, demonstrando sua relevância administrativa naquele período.
Outro marco importante ocorreu entre os anos de 1845 e 1847, quando foi construída a primeira capela da localidade. A presença da estrutura religiosa contribuiu para fortalecer o núcleo populacional e impulsionar o crescimento do povoado, que começava a se organizar ao redor da fé e das atividades rurais. A partir de 1848, as eleições passaram a ocorrer no povoado de Nossa Senhora do Carmo da Boa Vista. Poucos anos depois, em 1857, a então paróquia de Cachoeira do Carmo deixou de pertencer ao distrito de Boa Vista, consolidando sua própria identidade administrativa e religiosa. Entre os anos de 1873 e 1875, a igreja passou por uma ampla reforma e ampliação. As obras foram dirigidas por Severino Ribeiro Rezende e representaram um importante investimento na infraestrutura da comunidade. O crescimento populacional exigia espaços maiores para atender as necessidades da população. Outro elemento que ajuda a compreender os primeiros tempos da cidade é a história do antigo cemitério local. Inicialmente, ele consistia em um espaço cercado por bambus. Posteriormente, entre 1922 e 1924, o cemitério paroquial foi ampliado pelo padre Teófilo Sais, acompanhando o desenvolvimento do município. O crescimento urbano também foi favorecido pela doação de terrenos realizados pelos RATs e pelo tenente-coronel da Guarda Nacional José Fernandes Avelino. Parte da área onde hoje está localizada a cidade surgiu graças a essas doações, permitindo a expansão do povoado e a construção de novas edificações. Entre as construções históricas ligadas a esse período está o antigo casarão localizado na esquina da Praça do Carmo. O imóvel foi construído por José Fernandes Avelino e tornou-se uma referência importante na formação da área urbana que começava a se consolidar. Segundo relatos históricos, quando o arraial alcançou aproximadamente 100 casas, foi elevada à categoria de freguesia. Nessa época, a capela local era conhecida como Capela de Cachoeira do Carmo, vinculada ao então município de Lavras do Funil, um dos importantes referências administrativas da região. Diversas lideranças contribuíram para o desenvolvimento da cidade ao longo do tempo. Entre elas destacam-se Antônio Rezende Vilela, Moacir Rezende e João Otaviano Veiga Lima, que exerceram funções políticas representando os interesses da população local em períodos anteriores à emancipação municipal. Um momento importante para a história religiosa ocorreu em 1928, quando o cônego José Dias Machado chegou à cidade como vigário. Ele decidiu substituir a antiga matriz por uma nova construção mais adequada às necessidades da comunidade. O resultado desse trabalho é a atual matriz localizada na Praça Nossa Senhora do Carmo. A própria Praça Nossa Senhora do Carmo tornou-se um dos principais espaços urbanos da cidade. Sua inauguração ocorreu em 16 de julho de 1938, tornando-se um marco importante na organização do centro urbano e na vida comunitária dos moradores. Poucos meses depois, em 17 de dezembro de 1978, foi oficialmente criado o município de Carmo da Cachoeira. A instalação administrativa em 1º de janeiro de 1979, quando tomou posse o primeiro prefeito da cidade, Antônio Rezende Vilela. A educação também teve papel importante no desenvolvimento municipal. Em 1878 foi criada a Escola Pública Feminina. Já a Escola Pública Masculina funcionava sob a regência de Pedro Juvencio de Souza. Décadas depois, essas instituições foram reorganizadas, contribuindo para a expansão do ensino na cidade. Em 1947 foi criado o Grupo Escolar Monsenhor Nardi, atualmente conhecido como Escola Pedro Mestre. A trajetória educacional de Carmo da Cachoeira demonstra a preocupação da comunidade em ampliar o acesso ao ensino e fortalecer a formação de novas gerações. Outro aspecto marcante da história local é a presença da comunidade Figueira, fundada em 1987. Ao longo dos anos, a comunidade estabeleceu áreas tanto na zona urbana quanto na zona rural do município, tornando-se parte da realidade social e territorial da cidade. A origem do nome do município também ganhou um significado especial. A palavra Carmo faz referência à padroeira Nossa Senhora do Carmo. Já o termo cachoeira está relacionado a uma queda d'água existente nas proximidades da localidade, unindo elementos de fé e geografia da identidade do município. Administrativamente, Carmo da Cachoeira passou por diversas transformações ao longo de sua história. Inicialmente, distrito vinculado à Varginha, conquistou sua autonomia municipal em 1978. Mais tarde, parte do seu território deu origem ao município de São Bento Abade, ampliando o processo de reorganização regional. Atualmente, o município é composto pelo Distrito Sede, Carmo da Cachoeira, e pelo Distrito de Palmital, do Servo, criado em 1992. Essa organização administrativa reflete a evolução histórica da cidade e sua adaptação às necessidades da população ao longo das décadas. Ao visitar Carmo da Cachoeira, é possível perceber uma cidade que preserva suas raízes rurais, mantém forte ligação com a produção agrícola e valoriza sua história entre fazendas, tradições religiosas, construções históricas e lavouras de café. O município continua escrevendo sua trajetória no sul de Minas. Eu sou Gustavo Vitor, estou sempre pelas Gerais. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve e compartilha para que mais pessoas descubram as histórias belezas nas cidades mineiras. Não se esqueça também de comentar se já conhecia Carmo da Cachoeira ou alguma cidade próxima. Até o próximo Destino de Minas!